Hoje a gente vai falar sobre como o nosso sistema de dívida é altamente excludente e por que ele tem grandes chances de colapsar. Segundo o FMI, o total de dívida global, somando dívida pública e privada, ultrapassam 237% do PIB global. Eu não sei se eu consideraria todo esse valor como dívida, né? Até porque a dívida é uma obrigação presente de pagamento, né, de devolução de um valor no futuro. E, sinceramente, não se tem previsão, né, de quitar essa dívida, até porque não se produz riqueza o suficiente para quitar essa dívida. Então, eh, eu acho que eu consideraria parte desse valor como dívida, parte como alavancagem, né, para que o sistema siga rodando, e a gente tem que lembrar que toda alavanca ela também desce. Dentro de uma função econômica, a dívida ela permite que a gente consuma ou invista, né, no presente com base em receitas futuras. Então, nem todo crédito, né, é ruim, né? O crédito não é maléfico em si, bem direcionado, servindo como investimento e fomento, ele tem um potencial de retorno muito grande, né? E pode trazer benefícios. A questão é quem controla esse crédito, de que forma ele é distribuído e em quais condições ele é implementado, né, e utilizado. Quando eu falo sobre dívida, eu gosto sempre de reforçar o que de fato representava o sentimento, né, representava a dívida lá no início das organizações sociais, antes da sociedade materializar a moeda, antes da complexidade, né, de tudo, porque é nesse momento que a gente conseguia perceber a natureza da dívida, né? Nesse momento de início em que a natureza da dívida se mostrava. E a dívida representava um sentimento de reciprocidade e de coesão na comunidade, né? Era uma forma do homem expressar a sua honra e a sua moral em meio às pessoas que se ajudavam, né? De uma forma espontânea e trocavam entre si. E é por isso também que hoje uma pessoa endividada é mal vista na sociedade, porque lá no inconsciente as pessoas relacionam essa pessoa com a falta de responsabilidade de honrar as suas trocas, né. Então, tá ligado com esse processo lá do início, né. Então o impulso de ser recíproco é esse sentimento natural de dívida brotando dentro do homem. Até porque o homem não sobrevive sozinho, e se ele não tivesse esse impulso, talvez não tivesse outra forma de manter a coesão social, né, de manter a comunidade em harmonia para que a espécie perpetuasse. Só que ao longo dos anos, o homem nunca conseguiu se livrar desse sentimento de dívida, né? Talvez mal compreendido e mal interpretado pelo ego, e a história nos mostra que a gente foi tendo várias formas de se relacionar, foi criando e reinterpretando de várias formas a nossa relação com a dívida. Lá na Mesopotâmia, a dívida assume uma forma de organização, né, de contabilidade de crédito e débito nos tabletes para poder viabilizar a agricultura e o comércio. Então começa a tomar as primeiras formas de organização. Depois, né, na antiguidade, na Idade Média, a gente teve senhorialismo, né, feudalismo, a servidão por dívida, né, e diga-se de passagem, dívidas impagáveis que perpetuavam famílias, gerações, castas, classes sociais, né, umas dívidas impagáveis também ligadas com o divino. Nesse período também surgem as moedas, né, para representar essa dívida de forma mais palpável. Depois, entre o século XVII a XIX, a gente teve a criação dos bancos modernos, a criação do papel moeda, né, a dívida pública, né, a emissão de dívida pública. Então, ali nesse período, o Estado começou a se financiar, né, e a emitir dívida pública para financiar guerras, infraestrutura. E é nesse período que o dinheiro ele começa a se desconectar de um lastro físico, né? É nesse período que o ouro começa a perder o seu espaço, digamos assim. Depois, no século XX, definitivamente, né, vem o fim do padrão ouro, né? Então, o dinheiro perde o lastro, né, de algo com valor escasso físico. A gente tem o surgimento da criação do dinheiro por meio dos bancos centrais e dos bancos comerciais, e toda a nossa consolidação do sistema dívida, financiamento, dívida pública, e como a gente conhece mais, né, mais próximo do nosso sistema atual. Hoje, a gente tem um dinheiro que é emitido, né, na sua maior parte, por meio de dívidas,
de algumas formas diferentes, mas na sua grande maioria por meio da expansão monetária, né, de bancos comerciais. E nós chegamos em um ponto do nosso sistema em que, para que tudo siga rodando, para que o nosso sistema siga funcionando, o Estado ele precisa incentivar o tempo todo que as pessoas se endividem. Então, tanto o consumo quanto o investimento precisa vir por meio de endividamento, né? Porque esse dinheiro é criado por meio de dívida, essa dívida precisa ser paga, a gente precisa criar o dinheiro, o crescimento econômico dentro desse mercado para pagar as dívidas e seguir rodando essa máquina. E a questão é que, se novas dívidas não são contraídas, não existe expansão monetária, não existe circulação de moeda e a máquina para de girar. Então, se tu vai comprar uma casa que seja financiada, se tu vai comprar um carro, que contrate um financiamento, se tu vai estudar, que faça um crédito estudantil, vai mobiliar tua casa, tem um crediário. Então, aqui uma mistura entre incentivo ao crédito, junto com a única forma possível hoje em dia de poder adquirir essas coisas. Né? Quem hoje consegue comprar uma casa, né, um carro à vista, muito pelo próprio contexto da dívida como estrutura do nosso sistema. Para além disso, existe uma ineficiência proposital na educação financeira para a população sobre como gerir tudo isso. Então, se o Estado, que eu deposito confiança, está incentivando que eu contraia mais crédito, né, que eu viva dessa forma, eu vou fazer isso porque talvez deva ser o melhor para mim, né? Mesmo que eu não tenha noção nenhuma de organização financeira. Só que aí, meus caros, a gente tem a face da realidade, né? A gente tem dois direcionamentos para o crédito, né? A gente tem o crédito para o consumo e a gente tem o crédito para investimento, né? E é por meio desses investimentos também que a economia vai ser fomentada, né? Quando a gente pensa em crédito para a população e a própria intermediação teórica, né, do banco entre tomadores e poupadores, né, para que a distribuição seja mais eficiente na economia, a gente tem que concordar que esse é um bom meio, é um bom argumento, é uma boa forma, né, de liberar acesso, de liberar investimento, de fomentar a economia. Só que, na prática, para além de instituições intermediárias do nosso sistema financeiro, os bancos eles são empresas que querem lucrar. E o negócio deles é emprestar dinheiro. Então, eles vão ser, obviamente, super criteriosos na hora de emprestar esse dinheiro. Então, quem menos precisa de incentivo e de ajuda é quem vai pagar mais barato por esse crédito e quem vai ter maiores limites para contratar crédito, porque tem um risco menor de inadimplência. E quem precisa mais de crédito são as pessoas que vão pagar juros mais caros ou que não vai ter acesso a esse crédito, por ter um risco de inadimplência muito alto. É claro que existem políticas de crédito, microcrédito, microfinanciamento, né, crédito social, mas a maioria fica à margem e com custos muito mais altos do que o essencial, né, o ideal, digamos assim. Mais de 50% das empresas que estão em desenvolvimento hoje não têm acesso a um financiamento formal. E enquanto grandes empresas têm acesso a crédito ali em juros em torno de 3 a 6%, os microempresários chegam a pagar taxas ali entre 30% ou mais. Se nós temos um sistema que expande a sua base monetária e faz o dinheiro chegar à população por meio dos bancos, e esses bancos são super criteriosos na hora de liberar, de emprestar esse dinheiro, então nós temos sim um sistema super excludente. É claro que também existe um pensamento estratégico na hora de liberar, né, de expandir, liberar esses créditos, né? Quais áreas têm um retorno maior, têm capacidade de investimento maior, né, um retorno agregado para a economia, tudo isso é pensado, mas sim, nós temos um sistema excludente. E eu estou falando tudo isso de um lugar de uma pessoa que já viveu, né, de que já trabalhou dentro de instituições financeiras e viu esse jogo sendo jogado, né? Eu estava trabalhando dentro de uma instituição financeira quando o governador do estado resolveu parcelar o salário dos servidores, eu estava trabalhando numa instituição financeira durante a pandemia, e eu vi o desespero, né, e o beco sem saída que as pessoas se encontram em um cenário de crise. E eu, do outro lado, querendo ajudar, vendo o desespero das pessoas e ficando de mãos atadas, não tendo o que fazer, né? E essa posição me fez perceber
principalmente dentro desses momentos, que a maioria da população, e aqui eu estou falando das pessoas que têm capacidade, né, que teriam condições de poupar, mas não fazem, essas pessoas confiam tanto no sistema que esquecem ou negligenciam a sua responsabilidade sobre a organização da sua vida, porque estão sempre confiando em algo externo. Como se o externo, como se essa confiança fosse inquebrável, ou como se fossem deuses, né, resolvendo tudo. E na hora do desespero, na hora do vamos ver, viram-se negados, viram o banco, vamos dizer, nesse momento, negando ajuda, negando suporte. Só que cada vez mais, as pessoas que tinham antes condições de poupar, estão vendo essa capacidade cada vez mais reduzida. E as pessoas que já não tinham condições de poupar, passam a se ver apertadas para comprar comida, para comprar o básico. E para que o sistema não colapse, a gente precisa, na outra ponta, de pessoas ou de empresas capacitadas, né, ou qualificadas para contrair esses empréstimos, para que a expansão monetária aconteça, né, para que o dinheiro circule, para que exista consumo e, inclusive, crie crescimento econômico para pagar os empréstimos. Conforme a corda é esticada e a dívida pública é alavancada, é injetada liquidez na economia, bolhas eventualmente estouram, e todo um pacote inflacionário é alimentado em prol de evitar o colapso, o próprio remédio para evitar que o colapso não aconteça e novos empréstimos sejam feitos, é o que reduz lá na ponta a quantidade de empresas e pessoas capacitadas para contrair novos empréstimos e ter fôlego para investir, para produzir, né, e para fazer a economia girar. Isso quer dizer que, com o tempo, o próprio funcionamento do sistema faz com que o crédito e o capital se concentrem em menos mãos. Não por uma conspiração, né, ou por um plano arquitetado necessariamente por alguém, mas por uma lógica matemática e estrutural. Quanto mais risco um agente consegue assumir e mais garantias ele tem, mais crédito ele vai receber, e quanto mais crédito ele recebe, mais capacidade de crescimento ele tem. Então, é o efeito bola de neve da nossa economia moderna, né? A alavancagem ela se retroalimenta, e é por isso que a concentração de renda ela segue aumentando, né? Ou seja, numa linguagem mais simples, o sistema ele vai cada vez mais depender de poucas mãos, né, de poucas pessoas ou instituições para fazer esse sistema seguir rodando, e o resto, né, que é assim como está sendo tratado, o resto vai sendo excluído do sistema, né, desse sistema de dívida, por não ter pré-condições, por não ter critérios para participar dele. E eu falo aqui também de um sistema de consumo, né, em que as pessoas estão sendo, por gerações e por anos, educados a consumir com base em dívida. E a base da pirâmide ela só aumenta. Então essa desqualificação em estar inserido nesse sistema vem tanto pelos critérios das instituições de liberar crédito, quanto da incapacidade de pagamento, né, de arcar com as suas dívidas. E isso que eu não estou nem entrando aqui em pauta sobre o desemprego a partir da revolução tecnológica, né, da IA e de todas essas transformações que vão ser mais sentidas e mais impactadas daqui a alguns bons anos dentro do mercado de trabalho. A união da inadimplência por uma inflação insustentável, com poucos tomadores capacitados para sustentar esse sistema, é o que, ao meu ver, vai começar a rachar esse sistema de dívida por dentro. A real é que a humanidade construiu um sistema tão excludente que se auto-excluiu, né? Vai se auto-excluir. E eu falo aqui humanidade porque esse sistema ele não foi construído sozinho. Ele não foi construído por uma pessoa ou duas. Ele foi construído por um conjunto, por muitas pessoas ao longo de muitos anos. O que o governo americano acabou de descobrir? Uma nova forma de se autofinanciar, né? É por meio das stablecoins, por meio da obrigação do lastro em dívida pública americana para a emissão de stablecoins, né? Por meio do Genius Act, né? E realmente muito genial. Inclusive, eu vou fazer um vídeo só falando sobre isso, tá? Na verdade, o que está acontecendo, de uma forma muito discreta ainda, é a evasão da dívida pública, né, por meio do lastro, para o mercado privado, né, e para especificamente o mercado cripto. Mas isso só mascara mais ainda e não resolve o problema estrutural do nosso sistema. Nos próximos anos, a humanidade vai ser convidada, para não dizer obrigada, a reconfigurar a relação com a dívida.
Quando a gente olha para o passado, quando a gente olha para trás, a gente percebe que nós sempre tivemos relações e caminhos tortuosos com a dívida, né, com esse sentimento de dívida. A questão é que a gente nunca vai deixar de lidar com ela, a gente nunca vai deixar de sentir esse sentimento de dívida que brota naturalmente dentro da gente. É, é como o amor, por exemplo, a gente não escolhe, não controla sentir. A gente sente, brota aqui e a gente que lide com isso. Esse sentimento de dívida é igual, assim como o amor também, né? O ser humano ele ainda está aprendendo, acho que, a lidar com esses sentimentos, a lidar com os seus sentimentos, né? O ser humano ele se conhece muito pouco e isso se resulta na forma que ele se externaliza para o mundo. Então, o que a gente vai precisar é literalmente ressignificar tudo isso, aprender a lidar com os nossos sentimentos, aprender a, a escolher como a gente externaliza, como a gente deposita isso para o outro, né? Uma responsabilidade nossa saber a forma que a gente vai depositar o que a gente sente para os outros, que seja depositado com amor e com sabedoria, né, com consciência do que se sente, do que se é. A natureza nos mostra que assim como fora, também dentro. Então, o nosso sistema macro, o nosso sistema financeiro, ele é um reflexo do micro, né, do homem. Então, a gente tem famílias super endividadas, empresas super alavancadas para conseguir crescer, né, ou super endividadas para conseguir sobreviver. É um sistema que exclui externamente, porque o interno também está sendo excluído, né? Porque as dinâmicas micro também são excludentes, né? Então, que o externo, que tudo que está sendo insustentável no nosso sistema externo, seja uma oportunidade da gente também olhar para dentro, da gente também olhar o que não dá mais para sustentar, o que precisa ser mudado. A humanidade, ela sempre acha, né, uma forma de se readaptar. As crises trazem também oportunidades maravilhosas de crescimento, de cura, de soluções. Então, com certeza, a humanidade vai encontrar uma nova solução de reorganizar esse sistema, né? Eu recomendo que vocês assistam esse vídeo que está aparecendo em algum lugar na tela de vocês, onde eu explico como nós, enquanto sociedade, nos organizávamos sem dívida financeira, beleza? Hoje eu fico por aqui e até o próximo vídeo.